Então, esta sessão começa por rever a sessão anterior, que foi maravilhosa do meu ponto de vista. Gostei imenso de ter aqui a minha irmã Ana para vos dar o seu testemunho de pessoa inspirada pela família de Nazaré. E fazendo assim uma pequena recapitulação, penso que a Ana nos ajudou também a percorrer os mistérios gozosos do ponto de vista de uma mãe de família e também nos disse que recordou aquela ideia que foi da Via Sacra deste ano, do texto da Via Sacra, que Deus não chama os capacitados, mas capacita quem chama. E isto para nós também é um motivo de esperança, não é? Porque às vezes não nos sentimos capazes da missão a que somos chamadas e daquilo que pensamos fazer e que vemos que Deus nos pede, mas de facto temos que confiar na ajuda de Deus e que de facto Deus nos vai capacitando para as missões que nos vai dando. A Ana também nos deu alguns recursos de atenção personalizada do ponto de vista da sua dedicação aos filhos e acho que vale a pena refletirmos e determos sobre estes recursos, porque às vezes todas queremos dar atenção personalizada a cada pessoa da nossa família, mas às vezes estes pequenos truques ajudam a simplificar e a concretizar e a materializar esse desejo. Portanto, a Ana falou de chegar a casa, pôr o telemóvel de lado e brincar com cada filho, ter essa capacidade e essa coragem de ficar no chão a brincar aos legos, dar banho também aos filhos, também confessou que às vezes dá banho a vários ao mesmo tempo, mas há sempre um momento único de vestir um filho, de estar sozinha com ele. O almoço de filho único, não é? Que uma vez por semana vai almoçar com um dos filhos, eles vão rodando e eles já sabem qual é que é a sua semana do almoço com a mãe, que também não desiste, porque às vezes há fases em que eles não dizem nada, mas têm sempre aquele canal de comunicação aberto. Isso também é muito bonito do ponto de vista da disponibilidade da própria mãe. Também falou do beijinho à noite, não é? Que é sempre um momento único, porque rezam todos em família na sala, mas depois cada um recebe um beijinho específico da mãe e que dá sempre para as pequenas confidências de filho para mãe, que são únicas e que são irrepetíveis em cada fase da vida. Também a Ana não disse, mas falou de que é importante manifestar a cada um que é especial e que é importante para os outros. E uma das formas que a Ana tem de fazer isso é as festas de anos, não é? É sempre uma alegria enorme cada festa de anos de cada filho e também as festas do batismo, não é? Porque festejamos o batismo de cada um e a Ana convida os padrinhos da criança para irem jantar e faz questão de ser um motivo de celebração. Falou também de incutir a piedade aos filhos, as várias orações que rezam, tantas orações da noite, são orações da nossa avó, das nossas duas avós, e a Ana construiu uma sequência de orações, reza também uma pagela a São José Maria, em maio disse-nos que estava a conseguir rezar o terço todos os dias, e também lhes dá a oportunidade de receberem os sacramentos em cada momento da sua maturidade cristã, não é? E essa consideração foi a reflexão em torno do quarto mistério da apresentação de Jesus no templo, que a Ana associou à apresentação à igreja, à relação de cada filho de Deus com a sua mãe igreja. E isto também deu contexto para falar da liberdade que é importante dar aos filhos, que é um risco também, mas também com essa consciência de ser ninho e de dar colo a cada um dos filhos, não é? Que saibam que podem sempre voltar a casa, que saibam sempre onde é que há a ternura e esse carinho próprio da família. Também falou da abertura à sociedade, da generosidade com a família alargada, e isso eu posso comprovar e posso testemunhar, e também está aqui a Marta que pode dar esse testemunho, que realmente a Ana é uma irmã e uma cunhada e uma mãe e uma filha e uma sobrinha super disponível e sempre aberta e sempre a fomentar essa união da família com a família alargada e da família com a sociedade, não é? Também ainda no fim de semana passado foi para o Banco Alimentar ajudar com os filhos e pronto. Isto poderíamos pensar, então a Ana realmente deixa a profissão para segundo plano. A verdade é que a Ana também tem uma capacidade fora de série, né? Deus vai capacitando a Ana para muitas competências e é uma ótima oftalmologista, né? Especialista em melanoma, especialista em cataratas, faz parte da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, está sempre em congressos, sempre em viagens. E ainda a semana passada foi a Santiago e foi um dia antes para o congresso para fazer 20 km a pé, que acabaram por ser 40 porque se enganou no caminho, e foi com uma colega do congresso e depois no dia a seguir foram para o congresso e de facto vai também conseguindo chegar a vários âmbitos da sua vida e da sua ocupação com estas iniciativas às vezes meio malucas.
Também no fim falámos da unção dos doentes, que é essa ajuda adicional que nós podemos ter de Deus numa fase crítica da vida e que, sendo uma médica a falar, também tem outro impacto, não é? Também termos essa consciência que a Igreja é mãe e que é uma mãe que cuida de nós desde o início da vida até o fim e que tem realmente este recurso, que é o sacramento da unção dos doentes, para fortalecer esta fase da vida de uma pessoa que está mais fragilizada. Não sabemos se está a chegar ao fim da vida, mas a verdade é que está em perigo de vida e que pode ter esta bomba de oxigênio que é de Deus e que realmente está prevista também na Igreja, e que é importante também não assustarmos as pessoas a dizer, não é uma sentença de morte, antes pelo contrário, é uma sentença de vitalidade nessa fase da vida que pode ser realmente determinante para depois o abraço de Deus, mais cedo ou mais tarde, que todos queremos que seja também para nós como fim de vida, e não é um atestado já de que a pessoa vai morrer. Antes da sessão da família inspiradora tivemos a sessão da temperança, não é? Porque nós alternamos os sacramentos com as virtudes e tivemos a temperança, que foi a quarta virtude cardeal, que é uma virtude que modera a nossa atração aos prazeres e proporciona-nos esse equilíbrio no uso dos bens criados, não é? Dá-nos essa segurança do domínio da vontade sobre os instintos, sobre os desejos e coloca os desejos nos limites do que é realmente honesto do ponto de vista humano, do ponto de vista do nosso bem. Portanto, vai-nos orientando para o bem, esses apetites sensíveis, dá-nos uma sã descrição no relacionamento com as outras pessoas, no acesso que temos à informação da intimidade das outras pessoas, não nos deixa arrastar pelas paixões do coração, pelos impulsos, não é? Dá-nos alguma equanimidade, alguma tranquilidade, para que nós também digamos o que pensamos, mas que também saibamos pensar aquilo que dizemos, não é? Isso às vezes é muito determinante também na forma de nos relacionarmos connosco próprios e com os outros, para aprendermos a distinguir o que é razoável, o que requer a utilização equilibrada dos sentidos, do tempo, do dinheiro, dos esforços, de acordo com os critérios que sejam retos, que sejam verdadeiros, que sejam ajustados à nossa realidade. Também me lembrei, porque fui na autoestrada na A5, quando se entra na A5 aqui à saída das Amoreiras, diz sem pressa, sem álcool e sem telemóvel. Eu achei que isto era assim uma frase maravilhosa para resumir a temperança do ponto de vista do nível terreno, não é? Claro que nós estamos aqui também com uma perspectiva de eternidade e de transcendência, mas a verdade é que também estes pequenos recursos nos ajudam a termos essa harmonia interior que nos leva a escolher o bem, não é? Que nos ajuda a desfrutar dos bens com liberdade, sem permitir que nos dominem ou que nos escravizem. E o Papa Francisco diz que a temperança é o sentido da medida. Eu acho que isso tem muito que se lhe diga e que nos pode ajudar também como linha orientadora, não é? Para que nós consigamos, com a ajuda desta virtude, converter em lugar de santidade as nossas circunstâncias, não é? Essa mesma extensão da vida cotidiana que é o mundo virtual, não é? Que bem é que eu posso fazer neste mundo virtual, ou que excessos é que eu posso evitar também no mundo virtual, não é? Porque cria muitas dependências. E aqui também tivemos uma consideração de pensar que mede-se o grau de dependência das coisas pelo mau humor que surge quando eu não posso dispor dessas coisas, não é? E às vezes isso para nós é um sinal, porque é um termómetro que rebenta, não é? Porque se nós estamos muito apegadas a uma série, a um jogo, a uma rede social, se ficamos de mau humor quando não podemos dispor daquilo ou não podemos dedicar o tempo que tínhamos determinado, realmente pode ser um sinal de que estamos apegadas e que de facto isso não nos leva a lado nenhum, não nos leva a ser melhores pessoas. Depois também falámos de muitas das séries, dos jogos, de muitas coisas, e o que me pareceu também que poderia ser interessante recordar é que ver uma série sozinho pode não ser a melhor opção, se houver possibilidade de vermos uma série acompanhadas, porque é uma forma de nós multiplicarmos a alegria do gozo, não é? E não termos uma coisa que é só minha, que é só para mim, que é para eu desfrutar de mim própria, do meu tempo, do meu espaço, não é? E aqui é uma abertura aos outros que é muito subtil, mas que pode fazer realmente a diferença. E hoje temos um tema fascinante que é sonhai e ficareis aquém. Também nesta perspectiva de que nós queremos sonhar com o céu, que é o que nos espera, mas que temos a vida aqui na Terra para percorrer e temos os pés na Terra. Portanto, fomos alternando os sacramentos, que são essas ajudas que temos de Deus e que foram entregues à Igreja, que são para a nossa salvação, e temos as virtudes temos as virtudes teologais que são infundidas no batismo, a fé, a esperança e a caridade, e depois temos as virtudes cardeais, que são
a origem de todas as outras virtudes, todas as outras qualidades humanas que nós podemos ter pela estrutura humana de querermos fazer o bem e evitar o mal, não é? Falámos da fortaleza, da justiça, da prudência, da temperança. E agora, para fechar o programa do Passo a Passo, lembrei-me de 2 sessões que podiam ajudar. Por um lado, sonhai e ficareis aquém, não é? Nessa perspectiva de que Deus sonhou com a nossa felicidade, Deus sonhou com um caminho de felicidade enorme para nós aqui na Terra, que é um sonho que nos surpreende sempre, não é? Porque às vezes nós fazemos planos, sonhamos e perspectivamos a nossa vida e depois olhamos para trás e foi tudo muito diferente daquilo que nós tínhamos perspectivado e somos muito mais felizes também por ter sido diferente, porque nos abrimos aos sonhos de Deus para a nossa vida. Depois a próxima sessão será mãos à obra, não é? Porque de facto também nos corresponde fazermos alguma coisa pela nossa santidade, essa correspondência à graça de Deus em cada momento. E a inspiração para este título é o título de um livro de uma das primeiras pessoas do Opus Dei, que se chama Pedro Caxiar. Eu depois vou pôr a capa do livro, e que de facto ele conta o início do Opus Dei na Terra, não é? Que foi uma ideia de Deus e que de facto tudo o que eles pensavam na altura ficou muito aquém do que é o Opus Dei hoje e do que é que será o Opus Dei ao longo dos séculos, mas que nos pode servir como linha condutora, não é? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, também já dizia Fernando Pessoa, e também sonhar é perder o chão para ganhar o céu, não é? Também olharmos para cima, olharmos para o alto, com essa consciência que Deus nos surpreende sempre, porque sonhou com a nossa felicidade, mas quis precisar dos nossos sims para a concretização destes sonhos, quis assumir o risco da nossa liberdade, quis contar com a nossa liberdade para a concretização dos sonhos de outras pessoas, não é? Isso também é uma responsabilidade engraçada que podemos pensar. Ainda hoje no Evangelho da Missa nós ouvimos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e se nós assumirmos essa função de sal e de luz, realmente assumimos a responsabilidade de concretizar os sonhos de Deus para as outras pessoas, e temos essa responsabilidade de fazer o bem à nossa volta, de espalhar o bem à nossa volta. E aqui, também acompanhando o ano litúrgico, tivemos a festa da Ascensão de Jesus, depois o Pentecostes, mas na festa da Ascensão é surpreendente pensar que Jesus subiu aos céus e que o Evangelho nos diz que os apóstolos voltaram para Jerusalém com grande alegria. Isto é completamente desconcertante, porque Jesus afastou-se, foi-se embora. E como é que eles voltam com alegria a pensar: agora a igreja está nas nossas mãos, agora está tudo por fazer e tudo depende de nós. Porquê? Porque eles sabiam que Deus tinha ido, mas tinha ficado, que tinha ficado muito presente e que não se iria separar definitivamente deles, não é? Que a tarefa que eles tinham pela frente os superava por completo, as suas forças, as suas capacidades, mas que Deus não os tinha abandonado, não é? Não se tinha sumido para um céu distante e inacessível, era uma presença nova, não é? Ele não partiu para uma zona distante do universo, mas ficou com uma proximidade permanente, que sentem tão fortemente que faz com que eles vão embora com grande alegria, não é? Isto é uma fé gigantesca que nós também podemos ter, não é? Essa convicção de que é um grande bem que Deus possa permanecer connosco, não é? Que nos chama a participar da sua glória, dando continuidade à sua missão aqui na Terra. Portanto, também participarmos dos sonhos de Deus e alimentarmos dos sonhos de Deus, não é? E ficaremos muito aquém dos sonhos que nós poderíamos ter. E este é que é o livro que eu falei. Realmente quem pensa no Opus Dei no início tinha tudo para correr mal, não é? Houve a Guerra Civil Espanhola logo a seguir, porque o Opus Dei foi fundado em 1928 com uma luz especial de Deus sobre São José Maria, que viu o que é que Deus lhe pedia, a sua missão aqui na Terra, mas ele também era o responsável da família, porque o pai tinha morrido, ele perdeu 3 irmãs de seguida, portanto podia estar completamente deprimido e muito em baixo, e de facto foi o apoio grande da mãe e foi o apoio da família, e em 1936 começou a Guerra Civil. Portanto tinha acabado de começar os primórdios do Opus Dei em Espanha, que era para espalhar pelo mundo inteiro. Começa a Guerra Civil, teve que recomeçar tudo muitas vezes, não é? E tinha uma visão magnânima, uma visão grandiosa do que é que Deus esperava que fosse a obra ao longo dos séculos, não é? Estas pessoas a quem Deus incutiu a certeza de que podem espalhar o bem à sua
volta vivendo com santidade e com responsabilidade também a sua missão de cristãos na vida em sociedade, na vida familiar, no meio do mundo, não é? No fundo, também assumirmos a missão de Cristo aqui na Terra, sendo o próprio Cristo para as outras pessoas e vendo o próprio Cristo nos outros, não é? Isto é uma missão grandiosa para quem a tem, é muito razoável para quem ouve, qual é a mensagem do Opus Dei, não é? Santificação do trabalho, todos trabalhamos, todos procuramos fazer o bem, mas de facto foi um visionário e foi uma pessoa também com um carisma muito grande, não é? De perceber que era o que Deus queria e que de facto ele foi sonhando, mas ficou completamente aquém, não é? Porque Deus fez tudo o resto, não é? No fundo é deixar Deus atuar na nossa alma. E às vezes nós somos muito surpreendidas por Deus, não é? E eu tive a oportunidade de viver o Covid em maio e eu tinha sonhado ir ao IES de Nova Iorque, por isso é que está aqui a fotografia. Eu tinha uma viagem marcada ao IES de Nova Iorque nessa semana e estava no aeroporto e disseram-me para eu fazer o teste. Fui fazer o teste e tinha Covid, tive que voltar para casa. Portanto, eu sonhava com aquela viagem, sonhava que ia ser maravilhoso, já tinha tudo planeado, era uma viagem com a turma do MBA que eu estou a acompanhar, era uma coisa que me enchia as minhas expectativas e eu não tinha outra alternativa a não ser alimentar esse sonho. Mas a verdade é que voltei para casa e desfiz a mala, foi a primeira coisa que eu fiz, que é para fechar o processo até ao fim, e fiquei fechada no quarto a estudar e a trabalhar. A estudar não, a trabalhar mesmo, em teletrabalho. Portanto, a única coisa que ganhei foi 5 dias que eu tinha tirado de férias, que afinal fiquei a trabalhar, mas realmente fui surpreendida por Deus, porque tive um descanso físico forçado, porque eu realmente estava de rastro e só nessa semana é que também percebi que precisava descansar mais. Tive pausas também para rezar com mais calma, não é? Do ponto de vista espiritual também foi um crescimento interior específico e que eu agradeço também a Deus. Foi uma oportunidade de estar ao telefone sem pressa, de poder contactar com amigos, com a família, sem estar sempre com essa necessidade de ligar o telefone porque tinha que ir para algum sítio, porque tinha que acabar. Também tive a possibilidade de trabalhar mais, não é? Porque de facto tinha tudo, foi ótimo porque fechei imensos temas antes de ir para Nova Iorque, daquelas coisas que se vão arrastando, mas pensei, agora vou de férias, tenho mesmo que fechar estes temas, fechei imensos temas. Comecei a semana a seguir com imensos temas fechados e outros para dar continuidade quando seria só na semana seguinte, não é? Porque era uma semana de férias que eu tinha em Nova Iorque. Mas foi uma experiência verdadeiramente transformadora. Eu olhando para trás, agradeço imenso a Deus e foi, ao princípio foi dramático, não é? Porque fechada em casa com a perspectiva, tinha 2 anos para ter Covid e foi preciso coincidir com a semana que tinha para Nova Iorque. E às vezes ajuda-nos esta reflexão, não é? Para percebermos que há mais mundo além dos nossos sonhos e que Deus sonha com uma felicidade muito mais profunda para cada uma de nós. E fazendo também o paralelismo com outro tipo de realidades, não é? Eu dava aqui mais 2 exemplos da minha vida e acho que cada uma pode refletir sobre a sua vida, não é? Não quero nem ser dramática, nem desprezar outro tipo de experiências e outro tipo de vidas, cada pessoa tem o seu percurso e cada pessoa é chamada a santificar as suas circunstâncias. Mas tenho daqui mais 2 momentos para partilhar, 2 coisas com as quais eu não tinha sonhado e que tenho a certeza absoluta que fazem parte do caminho que eu percorri e que sou mais feliz por ter acontecido quando foram coisas que eu não pedi a Deus e que não pediria, não é? Eu fui assaltada há 3 anos de uma forma completamente dramática, não é? Estava a acabar o meu MBA, estava a sair da escola com o computador, o telemóvel, o disco externo, ia começar os exames finais do MBA na semana a seguir e fui assaltada por um rapaz que me cortou o braço para eu largar o telefone, fui para o hospital logo a seguir, fiquei com várias rupturas de ligamentos, saí do hospital, cadeira de rodas com gesso e com o braço cozido, porque tinha levado uma facada e sem poder mexer a cadeira de rodas porque estava com o braço cozido. Portanto, isto tinha tudo para ser uma coisa super dramática, sem telefone, sem computador, sem disco externo, sem o MBA em risco. Mas a verdade é que eu tive tantas ajudas de tantas pessoas, consegui aprofundar na amizade com tantos amigos, cada uma das pessoas da minha família me deu ajudas super específicas que me engrandeceram a minha gratidão para com as pessoas, que de facto, se eu não tivesse sido assaltada, se não tivesse sido tão dramático,
nada disto teria acontecido, não é? Eu fiquei muito mais amiga de muitos amigos graças a este acontecimento super dramático e graças a ter vivido esta experiência que eu não tinha pedido, eu não tinha sonhado com isto. Mas, de facto, Deus surpreendeu-me com imensas manifestações de proximidade, de amizade, de atenção especial, que eu acho que Deus também despolutou o melhor de muitas pessoas à minha volta, graças a este acontecimento super dramático. Depois, outro exemplo também bastante difícil na minha vida foi o cancro dos meus pais, não é? Tiveram dois o mesmo cancro ao mesmo tempo, escolheram ser operados no mesmo dia, porque nenhum queria ser operado antes do outro, mas a perspectiva era assustadora, não é? Pensar que tenho o pai e a mãe de 9 filhos, não é? Já éramos todos maiores e vacinados, mas não deixa de ser um trauma grande ter os pais a ser operados, a fazer quimioterapia, a ficarem muito, muito fragilizados. E, de facto, foi um momento de união crucial na família, foi um momento de união incrível para eles. Acho que o facto de terem tido o cancro os dois ao mesmo tempo os uniu imenso e também cada um descentralizou do seu problema. Não é? E nós podíamos pensar, isto foi muito, muito difícil, é verdade, mas a verdade é que nos uniu imenso e que eles próprios, cada um como tinha como profissão, entre aspas, preocupar-se com o outro, foi um momento muito intenso e muito profundo da vida da nossa família. Nós não tínhamos pedido, não sonhámos, nunca pediríamos uma coisa destas. Mas a verdade é que foi grandioso, não é? E às vezes nós somos desconcertadas com a vontade de Deus, com este tipo de acontecimentos, não é? E não, a ideia aqui é termos a capacidade de dar a volta e de ver mais além, não é? E conseguirmos realmente perceber que Deus nos reserva um futuro muito melhor com isso. Agora, vou interromper para nós não sermos surpreendidas com o tempo a acabar e ficamos aqui a cada uma a pensar no que é que já lhe pode ter acontecido e que foi surpreendida e voltamos a entrar no mesmo link para não acabarmos abruptamente.